Maravilha, então, gente, semana 15, olha só, chegamos aí na metade, exatamente, na metade do nosso curso extensivo. A Júlia está chegando aqui com a gente também. Então, lembrando, né, que a gente tem aí uma caminhada, temos aí um planejamento, né, de extensivo. Vocês que contrataram o meu curso extensivo, vocês já estão aí incluídos nesse pacote, né, ali a parte do super, a parte da segunda fase ali, que também vai ser ao vivo, né, gente? Então, até, deixa eu pegar aqui, ó, meu planejamento está aqui sempre comigo, né? Então, meu planejamento está assim, ó, né? Tô compartilhando com vocês aí. Então, aqui, ó, hoje, se a gente for ver, ó, a parte de introdução à genética, ela até estava prevista para a próxima semana, então a gente está com uma semana adiantada, né? Isso é importante, não estamos atrasados. Na biologia B, a gente já terminou a parte de angiosperma, a gente está na histologia, estamos com uma semana adiantada também. Na biologia C, que nós temos aqui a parte das verminoses ainda a serem trabalhadas. Eu acabei pulando essa parte aqui de maneira proposital. Eu quero terminar os animais primeiro com vocês, né? A gente ainda tem a parte das aves e dos mamíferos. Aí sim a gente entra na parte das verminoses, tá? E se vocês derem uma olhada, a gente tem aqui, se vocês derem uma olhada, nós temos aqui a semana de simulado. Então, hoje, dia 4, olha só, semana 15 é a semana do simulado 3. Então, essa semana vocês vão estar recebendo o simulado de número 3. Beleza? Então, seguimos. Quem está aqui comigo agora, só deixa eu dar uma certificada aqui. Júlia Rafael. Beleza, então. Muito bem. Eu achei até que tinha aceitado a Júlia antes, né? Acabei não aceitando. Desculpe, Júlia. Daí eu vi que você tentou de novo, agora eu até aceitei. Essa semana, quem está no clube tem praticamente um simulado. Olha aí que legal. Bacana, né? Então, eu estou seguindo exatamente aqui o meu planejamento. A única coisa que eu mudei foi a logística aqui de verminoses, né? Então, a gente está tudo certo aí. É até importante que isso aqui fique gravado, que a galera que vai assistir em casa também possa acompanhar esse planejamento. Então, ele não mudou, né? E aí, deixa eu só colocar aqui, nós temos lá, na semana de julho, né? Ali, um recesso, depois a gente volta, e aí tem lá o Super, né? Super 1, aí a gente tem ali a parte das discursivas aqui, ó, né? Então tem todo um planejamento de discursiva, e na discursiva, cada semana a gente faz um simulado discursivo, olha só, intensivão aqui, né? Então quem não chegou a abrir esse arquivo, né? A gente está com o planejamento aqui até a segunda fase, sem custo adicional para vocês. Isso tudo está dentro do pacote que vocês contrataram lá no começo, tá bom? Então vamos aqui para a nossa genética. Muito bem. Maravilha, então. Tem de matemática, geografia, biologia e literatura. Massa, hein? Bacana. Gente, então vamos. Introdução à genética. Lembrando, né, que a gente tem aí o Mendel como pai da genética, o Mendel um camponês. Se a gente falar em camponês, a gente está pensando numa família mais pobre, a gente está pensando numa família do campo, mas isso trouxe, junto com a genialidade que o Mendel vai trazer já de nascença, né? O Mendel, a gente acredita que ele foi um menino, né? Ele foi uma criança, ele foi um jovem, ele foi um personagem da história hoje, né? Científica, que enxergou muito à frente, né? Tanto que ele não foi reconhecido ainda em vida. Ele foi reconhecido, né, por outros méritos, mas não foi reconhecido como o gênio que cria uma ciência nova, né? Infelizmente, ele morre antes dessa, né, dessa ascensão aí como pai da genética, né? Hoje a gente trata o Mendel como um grande gênio dentro da biologia, pelo que ele contribuiu. E a gente vai ver dentro dessa aula qual foi a grande sacada dele, qual foi a grande importância. Nessa época do Mendel, quem tinha capacidade de estudar? Quem tinha muito dinheiro, né? Ou quem tinha, de repente, acesso à igreja, que foi o caso do Mendel, que vai para o mosteiro. No mosteiro a gente tem ali toda uma parte, né, de ensino
religioso, que vai trazer aí também as disciplinas importantes, como Mendel, né, já era um garoto genial, ele expande a sua genialidade tendo acesso a bons livros e a uma boa educação, né? Ele teve a vantagem de ter crescido no campo junto com o seu pai, porque ali ele ganha a habilidade de fazer cruzamentos com plantas ali, né, de ervilhas, entre as plantas ali, para que isso, no futuro, ele pudesse usar essa habilidade que ele aprendeu lá com o pai, né, quando ele era mais jovem, nas suas pesquisas, tá bom? Então, seguimos aqui, galera, uma primeira parte, né, como que a genética pode cair no teu vestibular, no teu Enem? Não é só cálculo, tá? Inclusive, cada vez o cálculo está aparecendo menos. Lógico, né? Sempre aparece, sempre esperado que apareça uma primeira lei de Mendel, uma segunda lei de Mendel, uma terceira lei da genética, uma herança sexual, uma herança sanguínea, né? Ali. Mas é importante que vocês dominem também a teoria por trás de tudo isso. Porque às vezes a questão ela é essencialmente teórica, e se você não domina a teoria, às vezes se perde uma questão que, puxa vida, né? Era simples de resolver. Então, uma coisa que eles podem perguntar aí nos vestibulares e Enem é por que ervilhas? Essa é uma pergunta interessante. Por que ervilhas? Né? Gente, nós acreditamos, né, e a ciência traz isso como dados, que o Mendel, ele trouxe essa habilidade lá de quando ele estava no campo com o pai dele, né? E, então ele usa a habilidade dele. E aqui ele tem um pouco de sorte, não diria nem um pouco, né? Ele teve sorte mesmo em ter escolhido ervilha. Por quê? Porque a ervilha ela tem características tudo ou nada, e isso vocês podem escrever numa específica. As ervilhas são plantas que apresentam características tudo ou nada. Como assim, Giovanni? Veja, quando você analisa a cor das flores, as flores podem ser coloridas, que a gente chama de púrpura, ou brancas. Então, hoje nós sabemos que a púrpura é dominante, que a branca é recessiva. O Mendel demorou um pouquinho para descobrir isso, né? A cor da semente, a ervilha pode ser amarela, que é dominante, e o verde, que é a cor recessiva. A forma das sementes, a ervilha pode ser lisa ou pode ser rugosa. Então, veja, são características visuais, galera. E quando você tem essas características visuais, é características tudo ou nada, tá? É fácil de você detectar. A altura das plantas, a planta pode ser alta ou pode ser anã. Posição das flores, as flores podem ser terminais, quando ela está lá em cima, ou axiais, quando ela está mais na lateral. A forma da vagem, a vagem é o fruto, tá, gente? Vagem é aquele fruto em forma de legume, né? A gente vai aprender aqui na parte da biologia, né? O que é um fruto do tipo legume, Giovanni? Um fruto do tipo legume, galera, é aquele fruto que forma vagem. Então, você tem aqui a vagem. Uma vagem mais inflada, né? Se a gente conseguir olhar dentro dessa vagem, as ervilhas ficam lá dentro, ó, tá? Uma vagem mais inflada ou uma vagem menos inflada. Isso aqui é o fruto. Lembre-se, né? O fruto é uma estrutura que protege a semente. A ervilha é a semente. A vagem é o fruto, né? Então, essa vagem, esse fruto pode ser mais inflado ou ele pode ser mais esmilinguido, mais constrito, né? A cor da vagem pode ser verde ou pode ser amarela. E não é só isso, gente. As ervilhas, né? Até para vocês saberem, a espécie de ervilha que ele acabou estudando foi a espécie Pisum sativum. Sativum. Essa foi a espécie de ervilha que ele acabou estudando. E outra coisa, né? Imagina se o Mendel tivesse escolhido acompanhar o cruzamento de elefante. Meu, uma elefanta fica grávida durante 2 anos para dar um filhote. Vai comparar esse filho com quem, né? Vai esperar 2 anos? Não dá para esperar. Então, outras características, né, pelo fato do Mendel ter escolhido as ervilhas, é o fato delas terem características aí como uma reprodução rápida.
Então, o Mendel conseguia acompanhar de uma maneira mais rápida e a cada geração produzia milhares de ervilhas. Então, ele conseguia comparar vários descendentes. Não era só um filho, eram várias sementes, ou seja, milhares de sementes que ele poderia separar quantas eram amarelas, quanto eram verdes. Então, vamos lá. Características tudo ou nada. A questão delas terem uma reprodução rápida, a questão delas produzirem muitos descendentes a cada geração. Então, tudo isso foi favorável ao Mendel, né? E aí, escolhendo as ervilhas, a gente tem aqui uma foto, né, mostrando lá esse local do mosteiro. A gente tem ali aqui uma representação artística do Mendel. E a primeira lei de Mendel, ela é conhecida como lei da pureza dos gametas. Os gametas são puros na primeira lei, né? A gente tem então como lei da pureza dos gametas. Também é conhecida como lei do monohibridismo e também é conhecido como lei da segregação dos caracteres. A segunda lei vai ser conhecida como lei da segregação independente. A primeira lei como lei da segregação, ou lei da segregação dos caracteres. Presta atenção que o Mendel ele não vai usar a palavra gene, né? Ele fala lei da segregação dos caracteres, ele está falando lei da segregação de características aqui. Mendel não vai usar um vocabulário que nós utilizamos hoje, por exemplo. Então, ele vai trazer aqui, né, algumas palavras que eu vou ter que ir traduzindo para vocês. Quando ele fala híbrido, é o heterozigoto. Quando ele fala puro, é o homozigoto, tá? Então, vamos lá, meus queridos, já anotamos aí. Vamos entender como foi essa primeira lei. E aí, vocês vão entender por que é lei da pureza, lei do monohibridismo e lei da segregação dos caracteres, tá? Primeira lei de Mendel, lei do monohibridismo com dominância, tá? Porque a gente vai ter casos especiais dentro da genética que Mendel não estudou. E sorte dele que ele não tropeçou nesses casos especiais, porque talvez isso pudesse ter adiado, né, as suas conclusões. Hoje nós sabemos que tem exatamente a parte do estudo do Mendel. Quando a gente fala de genética mendeliana, a gente está falando dessa genética que fala de dominância, né? Dominância completa. Quando a gente fala de ausência de dominância, isso é um caso especial da primeira lei, que Mendel não estudou, tá? Então, começou assim, galera. O Mendel, ele tem a geração P, que a gente chama de geração parental. Ele cruza plantas que produzem ervilhas amarelas com plantas que produzem ervilhas verdes, tá? Essa geração, o Mendel, ele precisava ter certeza que essa geração era uma geração pura. A palavra pura, ela é sinônimo de homozigoto, tá? Então, onde você ver a palavra puro, puro dominante, puro recessivo, pura quer dizer homozigoto. Mendel não usa a palavra homozigoto, Mendel usa a palavra puro. Então ele vai chamar puro recessivo, puro dominante. Como que Mendel vai ter certeza que essa planta que produz ervilha amarela, que ela só produz ervilha amarela? Que essa planta que produz ervilha verde só produz ervilha verde? O Mendel tinha uma paciência, gente, e ele é conhecido como um dos principais cientistas e também um dos primeiros cientistas a ter rigor científico. A UFSC já cobrou isso, né? O Mendel teve rigor científico. Significa o quê? Ele usou o método científico, gente. Ele usou o método de fazer ciência, que é o processo de observar, de criar hipótese, de testar essa hipótese, de estabelecer um experimento, de trazer conclusões, né? Então, o Mendel foi um cara extremamente genial também nesse ponto de vista metódico ali de fazer ciência, né? Ele fez ciência usando o método científico. Então, aqui é a parte da experimentação dele. Como que ele tinha certeza que essa planta aqui só produz ervilha amarela? Hoje está fácil, hoje a gente faz um teste genético, mas na época do Mendel não existia isso. O Mendel, galera, ele vai fazer uma autofecundação dessa planta com ela mesma.
E aí, quando ele faz uma autofecundação dessa planta com ela mesma, e só produz ervilha amarela, milhares de ervilhas amarelas. Ele repete isso por várias vezes, né, para ter certeza que uma planta que só produz ervilha amarela, repete, só produz ervilha amarela, repete, só produz ervilha. Ou seja, se ela só é capaz de produzir ervilhas amarelas, significa que ela é pura. A mesma coisa ele faz com a outra planta. Se ela só produz ervilha verde, 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 há várias gerações, ele passa a ter certeza que, opa, essa planta é pura, né? A planta que produz ervilha verde só produz ervilha verde, a planta que produz ervilha amarela só produz ervilha amarela. Tendo certeza disso, isso vai levar um bom tempo, né? Só essa parte da experimentação. A vantagem, gente, é que as flores das angiospermas ali, né? Elas geralmente são hermafroditas. Então, a questão de fazer autofecundação é fácil. Essa parte foi fácil, porque ele isolava as flores, né, para que ela tivesse a capacidade do grão de pólen que ela produz, fecundasse ela mesma, né? Então, muitas vezes ela até pegava o pincelzinho lá, coletava o grão de pólen da flor e fecundava a própria flor ali com aquele grão de pólen, garantindo a autofecundação. Uma vez que ele garante, então, que essas duas ervilhas, elas são puras, ele coloca elas para cruzar. E quando ele coloca elas para cruzarem, ele observa que os filhos, os descendentes, são todos amarelos. Caramba, né? Por que que isso aconteceu? Por que que a característica verde desapareceu? Vamos tentar pensar na época do Mendel, né? O Mendel ele vai publicar a primeira lei em 1865. Então, só para você ter ideia, né? O que que a gente tinha naquela época, 1865. Não tinha microscópio eletrônico ainda, né? Não tinha ali a ideia de DNA, a ideia de membrana plasmática, nada disso, né? Tudo ainda seria descoberto. O próprio vírus, né? É um momento que a gente nem sabia o que era vírus ainda, 1865. Então ele coloca essas plantas para cruzarem e ele obtém uma geração que ele chama de geração híbrida. Onde Mendel escreve híbrido, entenda como heterozigoto. Híbrido é a mesma coisa que heterozigoto, tá? E aí ele teve a brilhante ideia. Vou colocar essa geração F1 para autofecundar. É uma geração que vai fecundar com ela mesma. E aí que ele obtém a proporção fenotípica de 3:1. O que é a proporção fenotípica? É o que você está vendo. 3 ervilhas amarelas para uma verde. Isso é fenótipo. Fenótipo geralmente é uma característica visual. Se eu olho para você e digo, olha, você tem cabelo castanho, olha, você tem olhos verdes, olha, você é um menino alto, olha, você é uma menina alta, eu estou falando de fenótipo, são características fenotípicas, tá? Por que eu digo que fenótipo geralmente é uma característica visual? Porque tem exceção. Se eu digo assim, olha, meu sangue é O positivo. Se o meu sangue é O positivo, isso é uma característica fenotípica, quando eu digo O positivo. Mas qual é o genótipo? Ah, o O positivo, para ser O tem que ser izinho, izinho, né? Então, quando eu digo eu sou O positivo, olhando para mim, você não sabe que eu sou O positivo, mas isso é meu fenótipo, tá? Para tipo sanguíneo. Então, geralmente, o fenótipo envolve uma característica visual. Olha para a tela, 3 ervilhas amarelas para uma verde, né? E aí você tem, então, a primeira conclusão do Mendel. Gente, como pode uma característica que desaparece numa geração e reaparece na outra geração? A conclusão do Mendel aqui foi a seguinte: devem existir 2 fatores. O que Mendel chamou de fator, hoje nós entendemos como gene. Então, Mendel falou, devem existir 2 fatores. Um fator dominante e um fator recessivo, tá? Então, aqui você vai entender que existe um fator que determina a cor da ervilha. E para esse fator, a gente vai usar uma letra. Que letra? Na genética, geralmente, a gente vai usar a letra da característica recessiva. Por isso que a gente vai usar a letra V. Então, Mendel falou, para que isso aconteça, devem existir 2 fatores, um dominante e um recessivo para cada
característica. Então, para a cor da ervilha, ele usou a letra V. E nessa geração a gente tem, então, a amarela é Vzão, Vzão, e a verde é Vzinho, Vzinho. Giovanni, por que essa amarela não pode ser Vzão, Vzinho? Porque essa geração é pura, lembra? Então, a primeira geração, a geração parental, gente, ela sempre tem que ser uma geração pura. Aí, Mendel, olha que brilhante essa parte, galera. Mendel fala de meiose sem existir o conhecimento de meiose. O Mendel fala assim, quando essa planta vai produzir os seus gametas, acontece uma segregação. Lei da segregação, você já sabe o que é a lei da segregação agora. Quando essa planta que produz ervilha amarela, ela vai produzir um gameta, ela sofre uma segregação. Então, ela só produz gameta Vzão. Essa daqui também, quando vai produzir gameta, ela sofre uma segregação. Hoje você chama isso de meiose, né? E ela só vai produzir gameta Vzinho. Você já sabe, então, por que é a lei da segregação. Você já sabe também por que é lei agora, né, da pureza dos gametas. Os gametas são puros, gente. Esse gameta aqui, ele é só Vzão, esse aqui é só Vzinho. E daí Mendel fala, depois que acontece a segregação dos fatores, ou seja, depois que acontece a meiose, esses gametas se encontram, formando um híbrido. Aí você entende por que agora é a lei do monohibridismo também. Porque ele forma um híbrido, monohibridismo, né? Então, lei do monohibridismo com dominância. Por quê? Porque o Vzão domina o Vzinho. Olha só. E aí o que ele faz? Ele coloca essa geração para fecundar com ela mesma, cruzando um heterozigoto com ele mesmo, fica Vzão, Vzinho, cruzando com Vzão, Vzinho. Fazendo a distributiva aqui, você vai ter Vzão, Vzão, vai ter Vzão, Vzinho, vai ter Vzinho com Vzão, coloca o dominante sempre na frente, e Vzinho com Vzinho. Olha como é possível aparecer a cor verde, galera. O fator recessivo, ele só se manifesta em dose dupla. Então, por isso que na primeira geração não teve chance de aparecer a ervilha verde. A ervilha verde é recessiva. Ela só vai aparecer quando tiver um Vzinho do pai, um Vzinho da mãe, né? Então, veja, nessa planta aqui, essa aqui não manda em hipótese alguma um Vzinho. Então, não tem como nascer um filho Vzinho, Vzinho, né? Agora, aqui tem. Vem um Vzinho da planta mãe, vem um Vzinho da planta pai, né? Vem um Vzinho da parte masculina, um Vzinho da parte feminina. E agora a gente passa a ter uma segunda proporção, gente. Olha para esses genótipos. Então, a gente chama isso aqui de proporção genotípica. Você tem aqui um Vzão, Vzão, para dois híbridos, Vzão, Vzinho, para um Vzinho, Vzinho. Então, a proporção fenotípica, você olha para a cor, 3 amarelas para uma verde, e a proporção genotípica, uma homozigoto dominante, 2 heterozigotas e uma homozigoto recessiva. 1 para 2 para 1. Guarda essa informação aqui, gente. Na primeira lei de Mendel, proporção fenotípica e genotípica, elas não são iguais. É 3 para 1, a fenotípica, e genotípica é 1 para 2 para 1. Beleza? Então, guarda essa informação aí que vai ser importante mais adiante. Tá bom? Então, essa foi a primeira lei de Mendel. Isso envolve um experimento, né, gente? Então, vamos concluir aqui, né? As hipóteses do Mendel. Há um par de fatores, que hoje você chama de genes, determinando cada característica, cada fenótipo. Então, ele acreditou o quê? Que Vzão determina ervilha amarela, e o Vzinho, quando estiver em dose dupla, determina ervilha verde, tá? Um fator é dominante, e o outro recessivo. E ainda, durante a formação dos gametas, os fatores se segregam ou segregam-se, ou seja, se separam. Gente, Mendel não fala de meiose, mas isso aqui é meiose pura. Olha aí a genialidade, né? Mendel fala de meiose sem existir o conhecimento da meiose ainda, tá bom? Então, esse slide ele traz
aí uma parte teórica importante. Deve existir um par de fatores, de genes, determinando cada característica. Um fator é dominante, o outro é recessivo. E durante a formação dos gametas, eles segregam-se. Agora vamos dar uma olhada no heredograma, que eu acredito que você já domine, né? Mas a gente precisa passar aqui para poder vencer essa introdução. O quadrado sempre representa homem, a bolinha sempre vai representar a mulher, o losango vai representar sempre o sexo indefinido, o sexo indeterminado. O que isso quer dizer, Giovanni? A gente está falando de biologia, a gente está falando de ciência. Então, aqui no campo da ciência, imagine um casal que vai consultar o médico e eles querem saber a chance da criança nascer com determinada doença. O médico, quando ele vai calcular a probabilidade, ele precisa saber se a família quer levar em consideração o sexo biológico da criança. Às vezes o casal vai dizer, não, tanto faz ser menino ou ser menina para nós. A gente está preocupado em saber qual é a chance do nosso filho nascer com essa doença. Então, nesse caso, ser menino ou ser menina não será incluído no processo. Quando o médico monta, o cientista monta o heredograma, ele vai colocar o losango para representar que ele não está levando em consideração o sexo biológico da criança, tá? Aí o quadrado ou a bolinha em destaque, pintadinho aqui, representa que essa pessoa está afetada, representa uma característica genética, né? Quando você tem o quadradinho ligado na bolinha por um tracinho, isso é um casamento. Eu posso chamar também de cruzamento. Tá, gente? Porque às vezes você vai falar de animal, um roedor, né, cruza com outro roedor, beleza? Quando você tem o quadradinho com dois tracinhos, isso representa um casamento parental. É o que você chama de endocruzamento ou casamento consanguíneo. É aquele casamento dentro da família, né? Primo com prima, mais ou menos assim. Chamado, então, de casamento consanguíneo, consanguinidade, endocruzamento ou cruzamento ou casamento parental. A família você monta dessa forma aqui, né? Aí, quando tem mais de um irmão, você representa dessa forma que está aqui, né? Aqui você tem lá a família completa. E os gêmeos? Olha só, gente. Isso aqui talvez seja novidade para alguns de vocês. Quando você fala de gêmeo univitelino, eles são monozigóticos, então eles têm o mesmo sexo. Então, se esse daqui é menina, esse daqui também é menina, né? Veja que eles não estão ligados aqui embaixo, né? Você poderia ligar eles aqui também, nesse caso poderia, tá? Não tem, na simbologia, né? Ele pode aparecer assim ou assim, tá? Alguém vai dizer, eu aprendi que eles estão ligados aqui também, professor. Eles podem estar ligados aqui embaixo, né? Também. Isso como se fosse ali um óculos, né? Ele pode estar ligado aqui embaixo também. Qual a diferença que você tem em relação aos gêmeos dizigóticos ou fraternos? Veja que aqui ele sai com um tracinho, aqui ele já sai direto, ó. Ou seja, eles não têm uma genética em comum. Ele já sai em comum o quê? Comum é o pai e a mãe, né? Ou seja, eles já são comum ao pai e à mãe, mas eles não têm a mesma genética. São dois filhos que têm como única similaridade ali a data de aniversário, né? Então, a gente representa os gêmeos dessa maneira. Nesse caso de gêmeos dizigóticos, eles podem apresentar sexos diferentes, não tem problema, já que eles são oriundos de espermatozoides e óvulos diferentes. Conceitos básicos de genética. Então, você tem lá o que é gene, você já sabe que gene é a mesma coisa que fator, né? Gene é a mesma coisa que fator. Lá no nosso DNA que nós herdamos dos nossos pais, o nosso DNA ele está carregado do quê? Ele está carregado de genes. Só para você ter ideia, o genoma humano, nós encontramos 23 mil genes. Onde que estão esses genes, Giovanni? Esses genes estão no DNA, tá? Então, cada DNA, cada cromossomo tem vários genes.
é mais ou menos mil genes por cromossomo, né? São 23 cromossomos que nós herdamos do pai, 23 da mãe. Então, mais ou menos a cada 1000 genes, a gente tem ali um DNA, um cromossomo. E a partir desse gene você produz um RNA, e a partir desse RNA você produz suas proteínas, né? Um gene contém uma informação para a produção de um RNA funcional, tá? O que é o locus gênico? Se o DNA é como se fosse o livro de receita, professor, você pode voltar rapidinho no último slide? Posso sim. Das hipóteses, essa aqui. Deixa eu apagar aqui, daí fica ele originalzinho aqui, ó, tá? Tranquilo, pode ir fazer o print aí. Beleza? Maravilha, então. Se você entender que o DNA ele é como se fosse um livro de receita, esse livro de receita ele tem página, né? Só que eu não chamo de página, eu chamo de local, locus gênico. Cada locus gênico contém um gene. Então, um cromossomo ele vai ter vários genes. E cada gene está localizado como se fosse, né, um trechinho daquele DNA, um trechinho daquele cromossomo, tá bom? Genes alelos. Galera, você recebeu um cromossomo 1, vamos supor que esse aqui seja o cromossomo 1 que você recebeu do seu pai, e que esse aqui seja o cromossomo 1 que você recebeu da sua mãe. O que são genes alelos? São genes irmãos. Então, nesse locus gênico, que é o mesmo locus gênico que esse, você recebeu tanto um azão do pai, quanto um azão da mãe. Então, o genótipo para o gene A é azão-azão. O genótipo para o gene B, vamos supor que recebeu o Bzão do pai e o Bzinho da mãe. Então, para o genótipo B, esse indivíduo é heterozigoto ou híbrido. Beleza? Então, você tem aí, genes alelos são formas alternativas de um gene. Ele pode ser o Bzão ou pode ser o Bzinho. Pode ser o azão ou pode ser o azinho, tá? Então, defina genes alelos. Forma alternativa de um gene, tá? Pegamos agora aqui, os genes alelos determinam as características nos organismos. Então, você recebeu lá no cromossomo 1 do seu pai, lá no cromossomo 1 da sua mãe, o gene azão-azão, o que ele determina? O gene A determina o formato do queixo. Então, pode ser azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho, né? O gene B determina o formato dos olhos, que pode ser Bzão-Bzão, Bzão-Bzinho ou Bzinho-Bzinho. O gene C determina a cor dos pelos, né? Tem que atualizar aqui, pelo não tem mais acento aqui, né? O gene C determina a cor dos pelos, ou seja, esse pelo, se eu estiver falando de um camundongo, é um pelo marrom, um pelo preto, um pelo cinza, né? Um pelo branco, um pelo colorido, né? Então, existem genes, veja que esses 3 genes estão no mesmo cromossomo, tá? Esses genes são genes alelos. Genes alelos, né, iguais aqui, então, azão-azão, Bzinho-Bzinho. O indivíduo que é azão-azão é homozigoto dominante, ou puro dominante. O gene Bzinho-Bzinho é homozigoto recessivo, ou puro recessivo. Genes alelos diferentes. Pode ser heterozigoto ou híbrido. Pode ser que o Bzão também seja um heterozigoto ou híbrido. Gene dominante. Quando ambos se expressam, se os dois são dominantes, ambos se expressam, tanto do pai quanto da mãe. Agora, quando um é dominante e o outro é recessivo, somente o gene dominante se manifesta, tá? Então, nesse caso, somente o gene dominante se manifesta. E aí, o gene recessivo. Quando você tem ambos recessivos, lembre-se que o recessivo só se manifesta em dose dupla, ambos se expressam. Já quando você tem Bzão, Bzinho, o gene recessivo, ele é inibido pelo seu alelo dominante. Então, nesse caso aqui, acaba se manifestando o
alelo dominante, prevalecendo em função aí, né, de ser um alelo que domina, né, ou seja, tem aí uma característica dominante. Seguimos. Giovanni, o que é genótipo? Genótipo, por exemplo, vamos supor que eu te dou esses 2 cromossomos aqui. Vamos chutar aqui, vamos supor que esse aqui é o cromossomo 7 que você recebeu do seu pai, 7 que você recebeu da sua mãe, tá? E que você tem aqui, para o gene A, esse indivíduo é azão, azinho. Para o gene B, Bzão, Bzão. Para o gene C, Czinho, Czinho. Para o gene D, Dzão, Dzão. Então, esse é o genótipo desse indivíduo aqui, tá? Juntando o que ele recebeu do pai e da mãe. E fenótipo? Fenótipo, como eu disse, geralmente é uma característica visual. Fenótipo envolve a aparência física, né, a questão da morfologia, da forma do corpo, se o indivíduo é alto, se o indivíduo é mais magrinho, se o indivíduo é forte, se ele é gordinho, né? Então, isso é fenótipo. Ou fisiológica de um organismo. Então, nem sempre eu consigo, né, visualizar o fenótipo. Então, às vezes, é uma situação fisiológica, tá? Então, se eu digo assim, eu, né, afirmo que o sangue de um determinado indivíduo é um sangue A negativo. A negativo é o fenótipo. Isso envolve, né, uma questão de tipo sanguíneo, falando de fenótipo. Agora, o que determina o sangue A negativo? O A, ele pode ser que recebeu um gene A do pai, um gene A da mãe, ele é A homozigoto. Mas ele pode ser Azinho, né? A gente vai ver isso aqui nas aulas ainda. Então, quando você fala o tipo sanguíneo, isso é fenótipo. Agora, quando você diz eu sou IA, eu estou falando de genótipo. Eu sou IAzinho, eu estou falando de genótipo, tá? Agora, o fenótipo, gente, ele leva em consideração a herança genética, mais o meio ambiente. Então, o fenótipo, ele gera a influência do ambiente, leva em consideração a influência do ambiente. Pega esse exemplo aqui, ó. Imagine 2 gêmeos idênticos que são separados na infância. Só que um vai viver na Somália, outro vai viver na Itália. O que acontece? Tempos depois, aquele indivíduo que está na Somália, né, ele apresenta um quadro de desnutrição. O indivíduo que está na Itália, né, que teve uma alimentação adequada, até, né, ali, ele acabou ganhando até um sobrepeso, devido a ter essa alimentação adequada até demais, né, digamos assim, né, até exagerado. Mesmo fenótipo, mas mesmo genótipo, perdão, porque eles são gêmeos idênticos, mas fenótipos diferentes, tá? Poderia fazer a associação em que um não pratica musculação, o outro pratica musculação. Influência do ambiente, né? Então, o ambiente, ele é importante também. Para a gente terminar essa primeira aula, ainda nessa parte básica, na espécie humana, nós herdamos da nossa mãe 23 cromossomos. Então, tem lá o cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3, 4, 5, 6, 7, né? E assim sucessivamente. Então, no espermatozoide, a mesma coisa. Você tem lá um cromossomo 1, o 2, o 3, o 4. E quando acontece a fecundação, você passa a ter um par de homólogo. Outro par de homólogo. Outro par de homólogo, né? Homólogos, então, são cromossomos que um veio do pai e outro veio da mãe. Eles são iguais. Eles têm os mesmos genes, né? E o zigoto da espécie humana tem 46 cromossomos. Aqui, um par de homólogo, né? Olha, aqui determina a cor do olho, aqui determina tipo de sangue, aqui determina a cor do cabelo, aqui determina crescimento, né? Então, cada cromossomo carrega aí, né? Muitas vezes até mais de 1000 genes. Aqui, genes alelos, como eu disse, são versões alternativas de um gene. Eu posso, em relação ao gene A, receber um azão do meu pai e um azão da minha mãe, eu serei homozigoto dominante. Posso receber um azão do meu pai e um azinho da minha mãe, serei híbrido ou heterozigoto. Ou posso receber azinho, azinho do meu pai e da minha mãe e ser puro recessivo ou homozigoto recessivo, tá? Tipos de herança genética.
Herança autossômica. Herança autossômica, gente, é aquela herança que não é sexual, né? Porque a gente tem a herança sexual. Herança sexual, eu estou falando que o gene estudado ou ele está no X ou Y. Eu chamo isso aqui de herança alossômica ou herança sexual. O que é uma herança autossômica, Giovanni? É quando o gene com defeito está no cromossomo 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, até chegar lá no 22. Porque daí o cromossomo 23 é o cromossomo sexual, né? Então, o que é uma doença autossômica? É uma doença que ela pode estar, o gene dela pode estar em qualquer cromossomo, menos o X e o Y. E tem a herança citoplasmática, mitocondrial ou materna. Nós herdamos muito mais citoplasma da nossa mãe. As mitocôndrias do pai não entram na fecundação. As mitocôndrias do pai são descartadas durante a fecundação. Então, se eu tenho uma doença genética que envolve a mitocôndria, eu herdei com certeza da minha mãe. Por isso, herança mitocondrial. Como o óvulo é 10 milhões de vezes maior do que o espermatozoide, herança citoplasmática significa que você herdou muito mais citoplasma da sua mãe do que do seu pai, né? E herança materna, porque esse óvulo é uma célula grande, né? É uma célula macroscópica. Se você pegar uma lapiseira, um lápis aí na sua casa, né? E você pegar esse lápis e só encostar no papel, você vai ver que tem um pontinho. O tamanho desse pontinho é visual para você. É, coincide mais ou menos com o tamanho do óvulo. O óvulo é uma das poucas células macroscópicas que você encontra nos animais. Na espécie humana, é uma célula macroscópica, que a gente consegue enxergar sem o auxílio de um microscópio, tá? Eu vou parar por aqui hoje, para a gente não estender muito, a gente está adiantado nessa frente A, né? Vou fazer um intervalinho até 14h50. Então, 7 minutos de intervalo aí. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser que volte algum slide, eu estarei por aqui, tá bom? Então, 14h50, voltamos daí com a biologia B, tá bom, gente? Esse aqui, Rafael? Pode pedir, eu tô por aqui, tá?